Caras irmãs, caros irmãos, que a paz do Mestre Jesus encontre um espaço, esteja presente em nossos corações. Nosso agradecimento por mais essa oportunidade de estudarmos a respeito das coisas de Jesus, de estudarmos a respeito dos ensinamentos desse Espírito de notável grandeza que passou pela Terra e nos deixou tantos ensinamentos que, apesar de tanto tempo, ainda são atuais, que, apesar de tanto tempo, parece que Ele está falando para as nossas dores, que são as mesmas daquela época. Hoje nós estaremos tratando, dando continuidade no livro A Luz do Mundo, Tomar a Cruz, né? O livro de Amélia Rodrigues, pela mediunidade de Divaldo Franco. E quando a gente se depara, quando a gente para ler o capítulo desse livro, na verdade, todo o livro, toda a obra de Amélia Rodrigues, ela traz conversas, ela traz ensinamentos, passagens que as pessoas, não necessariamente os discípulos, mas que as pessoas que cercavam Jesus naquela época tinham com ele, de uma forma muito detalhada, de uma forma muito simples, de uma forma muito direta. E essa passagem desse capítulo, desse item 22, quando Jesus está ali debaixo daquela árvore falando para as pessoas, para aquelas pessoas doentes do corpo, doentes do espírito, nós nos identificamos muito com essas pessoas que ouviam Jesus. Tanto tempo se passou dessa época e parece que as nossas dores ainda são as mesmas. As nossas dificuldades morais ainda são as mesmas. Nós ainda não conseguimos entender Jesus. Ou, se entendemos, ainda não conseguimos interiorizar esses ensinamentos e praticar a nossa reforma moral. É certo que, do tempo de Jesus até os dias de hoje, a ciência evoluiu a passos largos. A medicina evoluiu de uma forma considerável. A tecnologia, então, nem se fala. Hoje você compra um aparelho eletrônico, há menos de um ano você já tem atualizações que deixam, que já tem um aparelho melhor, que te dá uma resposta melhor, que ocupa menos espaço, que te traz mais recursos, e isso é algo assim que é muito bom quando nós sabemos utilizar. Porém, a nossa evolução moral caminha a passos lentos. Se nós observarmos o que aconteceu na época de Jesus, como eu já falei, as dores que as pessoas tinham na época de Jesus ainda são as mesmas dores que nós sentimos. A forma de pensar, muitas vezes o ódio, muitas vezes o julgamento precipitado, muitas vezes a falta de tolerância com aquele que pensa diferente de nós, ainda é a mesma. Então nós precisamos, já é chegada a hora, nós precisamos evoluir moralmente. E essa evolução precisa acontecer de uma forma um pouco mais acelerada. Não é à toa que nós estamos passando pelo momento que nós estamos passando, onde vivemos um turbilhão de tantas coisas acontecendo.
né? E realmente, isso faz parte desse processo de transformação do planeta Terra. Porém, nós sabemos muito bem, porque a doutrina espírita nos deixa claro isso, que o que se transforma na verdade somos nós. Então, essa transformação interior de cada espírito encarnado na Terra, consequentemente, vai transformar a Terra, porque o nível vibracional da Terra vai aumentar, porque os espíritos que habitam nela estão melhorando. E isso é fundamental, isso é necessário. Aqueles de nós que optarmos pelo lazer, pelo sossego, deixa que depois eu faço, deixa a próxima encarnação que eu vejo, nós vamos ser convidados a habitar um planeta de acordo com o nosso padrão evolutivo numa próxima encarnação. Mas quando nós lemos essa passagem do Espírito de Amélia Rodrigues, realmente é um passo a passo, realmente é uma forma que Jesus nos mostra se nós queremos melhorar, se nós queremos ser felizes, né? São instruções que Jesus passa para esses necessitados que rodeiam ele nessa passagem, naquele tempo, que nos instrui muito, que nos preenche muito, né? E ele começa assim: alegrai-vos na dor e não vos desespereis. Participais desde hoje do reino de Deus, e os tempos continuarão a correr, cantando músicas de júbilo em vossas almas, se perseverardes fiéis até o final. Bem, aqui fica claro para nós que o reino de Deus, ele não é algo, não é uma promessa para depois que nós desencarnarmos. Desencarnou, morreu, foi para o reino de Deus. Não, o reino de Deus é hoje. O reino de Deus é a forma com que nós vivemos, né? Buscai o reino de Deus hoje, né? Alegrai-vos, participais desde hoje do reino de Deus, e os tempos continuarão a correr, cantando músicas de júbilo em vossas almas, se perseverardes fiéis até o fim. Como que nós buscamos o reino de Deus nos dias de hoje? Procurando ser pessoas melhores. É claro que muitas vezes a gente pensa assim: puxa vida, mas é muito difícil praticar os ensinamentos de Jesus na sua íntegra. É muito difícil ser fiel àquilo que Jesus nos ensinou. E realmente, considerando o nosso padrão evolutivo, é difícil. Mas comecemos pelo fácil. O que eu preciso fazer? Qual ensinamento de Jesus eu posso colocar na minha vida, no meu dia a dia, na minha rotina, para mim ser um esposo melhor, para mim ser um funcionário melhor, para que eu seja um cidadão melhor? Coisas simples, coisas leves, e assim nós vamos aos poucos melhorando. Assim nós vamos aos poucos dando sequência na nossa transformação moral e vivendo de forma consciente o reino de Deus, porque nós começamos a plantar o bem, porque nós começamos a querer que o outro nos faça aquilo que nós fazemos para ele. Então essa troca de bem começa a ser uma rotina, mas é evidente que é preciso um esforço, é preciso que nós rememos contra a maré, porque talvez nós estamos vindo de várias e várias encarnações praticando mal, cometendo equívocos, né? E até que isso torne-se rotina, até que isso torne-se uma coisa automática em nosso ser, nós precisamos sim agir contra a nossa vontade, né? Orar mais mesmo que nós não tenhamos vontade, calar no momento que nós temos vontade de xingar e assim por diante, né? E ele prosseguiu: quem desejar ser digno de mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aqui tem duas interpretações importantes. Primeiro, tome a sua cruz e me siga. Quando ele fala tomar a sua cruz,
ele não está falando em sofrimento. Tomar a sua cruz é você entender, é eu entender o quanto eu sou fraco, o quanto eu sou falível em muitas coisas. É eu entender a necessidade que eu tenho da mudança, a necessidade que eu tenho dos ensinamentos de Jesus, né? É essa tomar a minha cruz, é admitir as minhas imperfeições e seguir o Mestre. Seguir como? Tentando colocar em prática os seus ensinamentos. Porque já diz no Evangelho segundo o Espiritismo que o verdadeiro espírita é aquele que tenta domar as suas más tendências. Então é importante essa vontade de nós corrigirmos o rumo da nossa mente, do nosso pensamento, porque tudo começa no pensamento, né? Esse é um primeiro ponto. E um segundo ponto, uma segunda interpretação dessa frase de Jesus é a nossa decisão. Então, eu decido seguir Jesus. Eu decido ser uma pessoa melhor. Essa decisão, ela requer várias renúncias. Então, talvez várias condutas que eu venho tendo, eu vou ter que repensar. Várias formas de agir que eu venho tendo, eu vou ter que repensar. Porque eu decidi ir por um caminho diferente. Eu decidi ir por um caminho mais leve. E como eu falei, isso no começo não é fácil. Mas é preciso que nós comecemos, é preciso que nós demos o primeiro passo, que a gente pratique o primeiro passo, para que a gente possa fazer uma grande caminhada. Em Mateus, capítulo 5, versículo 37, ele diz o seguinte: que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. Ou seja, reforça aquilo que nós falamos. Aqui ele está falando em decisão, né? Sim, sim, não, não. A dúvida é má conselheira. Quando nós temos dúvida, nós temos que parar, nós temos que reler, nós temos que procurar entender melhor, nós temos que buscar uma opinião, nós temos que orar, enfim, a dúvida é má conselheira. E vejam o que ele fala na Bíblia, nesse capítulo, né? Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. Porque passar disso vem do maligno. Graças à doutrina espírita, que nós temos a condição de abrir a nossa mente, de abrir o nosso limiar de pensamento. Não é que a dúvida nos leve ao ser maligno, ao capeta, não. Que a dúvida nos gera perturbações. Quando nós estamos em dúvida, quando nós não sabemos que decisão tomar, nós ficamos vulneráveis. Por isso que é importante, né? A dúvida é perfeitamente compreensível, mas ela não pode ser um estado permanente. A dúvida requer estudo. A dúvida requer que a gente volte um pouquinho e analise melhor. A dúvida é digamos assim, um instigante, um motivador para que a gente procure o caminho correto. Mas a pessoa que sempre tem dúvida, a pessoa que nunca tem opinião formada, para o lado que está com o vento ela vai. Então essa história aqui, esse ensinamento que Jesus nos diz, tome a tua cruz e me siga, a pessoa que tem dúvida ela não faz. Será que eu sigo? Será que vale a pena? Puxa, mas eu vou ter que renunciar a tanta coisa. Será que é por aí? Ah, mas será que eu já não estou agindo um pouco certo? E fica nesse será e não sai do lugar. É isso que ele fala, que a dúvida vem, te leva no maligno, te leva ao maligno. Porque você fica muito suscetível a qualquer tipo de opinião. E quando você tem 1 milhão de opiniões na cabeça, você não toma decisão nenhuma e isso não te ajuda a ir para lugar nenhum. A pessoa que tem fé, a pessoa que procura estudar, a pessoa que procura entender para que possa tomar uma decisão correta, essa é a pessoa que é iluminada pelos bons espíritos,
é a pessoa que tem um sim e um não embasado na fé, embasado num estudo. E Jesus continua. Tudo isso que nós estamos lendo aqui são ensinamentos que Jesus passa àquela multidão que o rodeava naquele local, embaixo daquela árvore, naquele entardecer. Não temais aqueles que apenas matam os corpos e nada mais podem fazer. Eles também morrerão. Temei, respeitai aquele que, depois da morte, tem poder de restituir a vida, oferecendo paz ou dor. Aqui, meus irmãos, fica muito claro para nós a seguinte lição: a morte do corpo devolve ao espírito a soma das suas ações na terra. Raul Teixeira fala que, em uma das suas palestras, que durante a vida nós vamos colocando coisas no porta-malas do nosso carro. E quando nós desencarnamos, a gente vai ter tudo aquilo que nós cultivamos durante a vida, tudo aquilo que nós enchemos o porta-malas desse veículo. Não existe mistério, não existe... A doutrina espírita, ela veio para matar a morte, para tirar essa coisa do sensacional, né? Não existe mistério. A morte é a continuação do que nós somos em sentimento aqui na Terra. Nós continuamos amando quem nós amávamos, nós continuamos odiando quem nós odiávamos, né? Nós continuamos com as mesmas facilidades que nós tínhamos, seja para o bem ou seja para o mal. Nada muda. A morte é o resultado da forma com que nós vivemos. Se nós formos pessoas, se nós formos espíritos que nos comprazemos, que nós sentimos prazer com coisas mundanas, nós vamos ter grandes dificuldades quando desencarnarmos. Mas se nós somos espíritos que vivemos sim no planeta Terra, participamos sim das nossas festinhas, mas nós paramos para pensar a respeito dos ensinamentos de Jesus, nós paramos um pouco com a nossa rotina para ajudar quem necessita, porque nós lemos um dia em algum lugar que fora da caridade não há salvação, e aí nós paramos algumas horas do nosso dia para fazer uma caridade, né? E aí nós lemos em algum lugar como se deve fazer a caridade de uma forma totalmente desinteressada, e nós começamos a assimilar isso para o nosso dia a dia. O nosso desencarnar vai ter uma outra luz, né? Porque nós vamos olhar para trás e a gente vai ver que a gente retornou à pátria espiritual um pouco melhor do que quando nós encarnamos. E Jesus continua: se me amardes, tomai a vossa cruz e renunciais às vãs utopias. Vindo em seguida, construí a nova conduta do amor e da verdade. Tudo pelo Pai é sabido, mesmo as coisas mais insignificantes. Tudo Ele conhece. Tem contado os fios dos vossos cabelos. Acautelai-vos da hipocrisia, que é a arma dos covardes. Mais uma vez, né? Quando Jesus fala, tomai a tua cruz, me segue, venha comigo, Ele não está sugerindo a nós sofrimento. Porque Jesus foi um espírito que, quando esteve na Terra, ele foi alegre, ele foi otimista, ele foi vibrante. Se um dia alguém falou para nós, se um dia nós ouvimos em algum lugar que para que nós
possamos evoluir espiritualmente, nós precisamos sofrer, essa pessoa estava equivocada. Nós não precisamos sofrer para evoluir de forma nenhuma. O que nós precisamos, sim, por uma questão de lei de ação e reação, por uma questão de que nada passa desapercebido às leis divinas, nós precisamos reaver as nossas condutas equivocadas do passado. Ponto. Isso realmente é necessário. E é através daí que nós também vamos evoluir. Não necessariamente o sofrimento. O sofrimento é opcional. Se não fosse assim, nós não viríamos, por exemplo, pessoas com doenças incuráveis, com dores constantes, muitas vezes com as suas energias esgotadas em virtude de uma enfermidade ou da idade avançada, mas são pessoas felizes. Por que elas são felizes? Porque elas entendem o processo. Elas entendem que aquilo pela qual elas estão passando faz parte de um processo que vai conduzi-las em um patamar melhor. Então elas passam por aquelas dificuldades sem revolta, sem sofrimento. Porque elas sabem que Deus usa da dor para nos melhorar. É aquela injeção doída, mas que vai nos trazer a cura. Então elas optaram em não sofrer. Estão provando, estão passando momentos difíceis, sim, mas elas optaram por não sofrer. Em contrapartida, nós encontramos pessoas por aí que têm tudo. Tem uma vida saudável, tem uma família feliz, tem um bom emprego, e são pessoas infelizes. Porque, por alguma razão equivocada, elas entenderam que sofrer faz parte de um crescimento. E elas não estão crescendo. Porque elas estão colocando obstáculos para elas mesmas ultrapassarem. Então, tomai a sua cruz remete ao Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Né? Talvez seja o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo dedicado exclusivamente à dor. Porque ali ele fala, através dos seus vários itens, que realmente não são todos os aflitos que são bem-aventurados, e sim aqueles que sabem passar pelas aflições. Aqueles que sabem passar pelos momentos difíceis. É um capítulo que também é um conjunto de instruções, né, para que nós possamos passar pelos altos e baixos da vida com equilíbrio. Sedes verdadeiro e mantende limpos vossos corações. Aqueles que me confessarem diante dos homens, também eu os anunciarei a meu Pai. Nada digais em segredo contra alguém, pois que isto que seja dito em silêncio será apegoado aos brados. Evitai manter duas condutas, a que os homens podem e aquela que não podem saber. Nada, pois, façais escondido, porquanto tudo se torna revelado e permanece conhecido. Vejam que dá a impressão que ele está falando para qualquer um de nós hoje, e tudo faz muito sentido. Né? Nós ainda não sabemos como nos manifestar em muitas coisas. Hoje a rede social, a internet, ela deu voz para todo mundo. Né? E a gente vê ali as pessoas se manifestando. Quando eu falo que a gente vê, não no sentido de julgar, mas a gente analisa muitas coisas que são colocadas em rede social e traz isso à luz da doutrina espírita e traz isso ao crivo da razão,
E a gente vê o quanto que muitas vezes essas pessoas estão equivocadas. Né? Ou então nós lemos o posicionamento de alguém com um pouco mais de instrução, de conhecimento, e nós vemos o quanto que nós estamos equivocados. Né? Quando ele fala ali, sejais apenas um, não seja de um jeito para um, de outro jeito para outro, ele está falando em autoconhecimento. Ele está falando em a gente se avaliar. Né? A nossa maior dificuldade é saber realmente quem nós somos. Né? Nós admitirmos as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, para que daí sim nós possamos trabalhá-las. Quantas e quantas vezes a gente lê uma obra de arte, que é esse capítulo desse livro, e a gente acha muito bonito tudo isso. Mas não passa disso. Terminou, a gente fechou o livro, vida que segue, com os mesmos erros, com os mesmos equívocos, igualzinho as pessoas faziam, ou nós fazíamos, no tempo de Jesus. Quantas e quantas pessoas Jesus curou, que as pessoas se emocionavam, iam às lágrimas, e no dia seguinte estavam do mesmo jeito, cometendo os mesmos erros, cometendo os mesmos equívocos. A importância da gente entender que antes que o nosso corpo se cure, que a nossa alma seja curada. Porque o corpo adoece em virtude de problemas emocionais, de problemas espirituais, de problemas de moral, chamada de doenças psicossomáticas. Grande parte, se não tudo, o que nós sofremos de enfermidades físicas tem origem em nossas emoções. E as nossas emoções somos nós enquanto espíritos. A importância da gente entender todo esse processo. Eu sempre digo que hoje o profissional que está estudando, que já estudou, que está... Enfim, o profissional que atua na área da saúde mental, ele tem um campo assim muito grande, ele deve ter muito trabalho. Não porque as pessoas estão fora da casinha, não. Tem aquelas pessoas que precisam sim de um acompanhamento por questões até doenças, enfim, traumas, mas a importância desses profissionais em ajudar que a gente se conheça, em mostrar, acender uma luz dentro de nós para que a gente possa entender quem nós somos. Entender as nossas imperfeições, os nossos defeitos, as nossas reações muitas vezes inconscientes. Para que a gente leia um capítulo desse e a gente interiorize, puxa vida, isso aqui eu tenho que praticar. Isso aqui eu preciso praticar, isso aqui eu preciso aprender. A mentira é a medida do mentiroso, como a presunção é a dimensão do ignorante. Levantai a cabeça reta, mas sede simples de alma e humilde de sentimento. Engendrai a simpatia entre todos e fomentais a cordialidade. O homem isolacionista é espírito enermo. Manter cortesia com os que são corteses é retribuir a medida do que se recebe. Jesus fala: os meus seguidores aprendem a ter alegria interior para os momentos difíceis e se acostumam ao prazer de servir em nome do amor. É nisso que reside a verdadeira união comigo. Preservai-vos do fermento da maledicência. As más palavras, as palavras azedas, as palavras rudes corrompem o espírito e corroem a vida, turbando a consciência. Quando eu li isso aqui, eu lembrei de uma frase que uma companheira do Ideal Espírita sempre fala nas suas explanações, que ela diz assim: o que a mente projeta, o coração potencializa
e a boca fala. Então, tudo começa em nossos pensamentos. Voltando lá na questão do que o teu sim seja sim, que o teu não seja não, da questão da dúvida. Tudo começa em nosso pensamento. Uma guerra mundial começou no pensamento de várias pessoas, que foi potencializada pelo sentimento e externada pelas palavras, pelas ações. Vejam a importância de nós vigiarmos o nosso pensamento. Vejam a importância quando o Evangelho nos traz orai e vigiai. Quando nós conseguimos trabalhar o nosso pensamento, peraí, isso que eu estou pensando não é legal, isso aqui não é digno dos ensinamentos de Jesus, eu vou ter que mudar isso. Quando eu penso dessa forma, eu não potencializo e eu não falo. Isso não se torna realidade. O grande problema da maioria de nós é que nós primeiro agimos e depois nós pensamos. Quando pensamos. Quando pensamos. E quando admitimos que estamos errados. O trabalho interior, o lapidar das nossas arestas, é o trabalho mais penoso. Mas é o único que dá resultado. É o único que vai nos proporcionar condições de galgar condições melhores, não em algum lugar, não no plano espiritual, no céu, não, em nós mesmos. Porque quando nós conseguirmos a nossa transformação íntima para melhor, quando nós conseguimos admitir os nossos erros, trabalhar para melhorar eles, pensando nos ensinamentos de Jesus, a gente faz parte de uma doutrina que nos esclarece tantas e tantas e tantas situações. Nós temos acesso a tanta e tanta literatura que nos deixa as coisas assim, nos trazem as coisas de uma forma que fazem total sentido. O que nos falta realmente é boa vontade. O que falta realmente é nós nos convencermos de que é preciso essa transformação interior. É só assim que nós vamos um dia, e esse dia, essa pressa, esse time depende de nós, estarmos em condições melhores, olhar para trás, puxa vida, hoje eu já melhorei um pouco. Até pouco tempo atrás, numa situação assim, eu agia assado, agora não ajo mais. Até pouco tempo atrás, eu sentia raiva de uma situação assim. Eu não aceitava o jeito de uma pessoa ser. Hoje, para mim, isso é mais tranquilo. É um processo. É um processo. E quando nós entendemos esse processo, e um processo geralmente ele tem as suas etapas, a gente vai entendendo que tudo faz sentido. A dificuldade, a dor. A gente precisa ser moderado, a gente precisa orar até quando tudo está bem, para que a gente não cometa excessos. Para que a gente, quando tudo está bem, que tudo está dando certo, a gente não ponha tudo a perder os ensinamentos, as nossas conquistas espirituais. Numa outra obra da Amélia Rodrigues, que Jesus fala que a água que ele dá àqueles sofredores é a água que realmente sacia a sede. No caso daquela mulher que vinha, que estava pegando uma água numa fonte, e ele para conversar com essa mulher. E ele fala que o dia que ela tomar da água que ele oferece, ela não vai ter mais sede. Ou seja, o dia que nós realmente assimilarmos os ensinamentos de Jesus, a gente não vai sofrer mais.
a gente não vai penar mais com tantas coisas que a gente tem tanta dificuldade nos dias de hoje, por mera falta de conhecimento, né, do que acontece nesse processo de transformação íntima, que é penoso, mas sem dúvida nenhuma vale muito a pena, porque é o único que vai nos conduzir num futuro melhor. Então é isso, meus irmãos, minhas irmãs. Eu mais uma vez agradeço a Deus por essa oportunidade de estudar essa valiosa obra dessa benfeitura espiritual, e que realmente, né, essas palavras, essas explanações, né, tenham nos ajudado, tenham nos proporcionado momentos de reflexões, e que a gente possa realmente nos convencer de que urge a necessidade da nossa mudança. Urge a necessidade de nós pegarmos a nossa cruz, colocar sobre o nosso ombro e seguir Jesus. Que a paz do Mestre esteja sempre presente em nossos corações, e até uma outra oportunidade, se assim for permitido por Deus.